aqui nós temos uma grave advertência a todos aqueles que cultivam em suas vidas. Escute bem, todos temos que lidar com isso em algum nível. Mas aqui o ponto é, aqueles que cultivam isso em suas vidas, sem arrependimento, sem confissão de pecados, sem uma luta sincera e de devoção a Cristo para lutar contra a luxúria, quem cultiva isso no seu coração, adultério, pornografia, luxúria, a mensagem do Senhor Deus é muito séria para você nessa noite. Ele compara essa vida como a dos habitantes de Sodoma e Gomorra, ainda que não necessariamente você tenha inclinações homossexuais, mas no mínimo a depravação quanto à área sexual. E você sabe qual foi o fim deles. O que aconteceu sobre aquelas duas cidades foi um prenúncio do juízo final. O fogo eterno sobre aqueles que vivem assim. A mentira da teologia pró-homossexual é que a fantasia e a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo tem a bênção de Deus. Essa é uma mensagem falsa de uma fonte falsa. E você sabe muito bem que em nossos dias está cada vez mais comum esse tipo de defesa aqui. Há alguns dias eu vi um trecho, só um trecho, não tive nem paciência para ver mais do que isso, um trecho de um debate de um pastor, que até ele conduz o programa de uma rádio lá em São Paulo, ele foi debater nesse programa dele com um homem que é homossexual e também afirma ser pastor. Se você observar a maneira como ele se veste, enfim, os trejeitos, um homossexual assumido, diz ser casado com outro homem, há não sei quantos anos, diz que vive de forma monogâmica com este homem, ele não tem adultério, não há nenhum tipo de escândalo na relação deles, são fiéis um ao outro. Este homem debatendo com esse outro pastor, defendendo que de fato Deus ama ele ama o Senhor, ele serve ao Senhor, tanto é que ele é um pastor. Então não, irmãos, isso não é uma coisa distante de nós. Cada vez mais comum. As chamadas, claro, falsas igrejas inclusivas. Há uma mulher que há alguns anos, há mais de 20 anos, ficou muito famosa no nosso país, principalmente no contexto pentecostal, por ter abandonado o lesbianismo. E ela se tornou uma missionária, pregadora, casou, acho que teve um filho, se não estiver enganado, e tempos depois ela acabou voltando para a prática, e hoje ela é casada, entre aspas, casada, ela é junto com uma mulher, as duas têm uma igreja, não sei se é em São Paulo, acho que sim, também da mesma linha inclusiva. O que é que tem diferença com relação aos dias de Jeremias quanto a isso? Falsos profetas, falsos profetisas, tanto em sua mensagem, como também em sua vida de impiedade. Lembra que eu já ensinei a vocês sobre isso? Que uma marca que é muito característica de um falso profeta é um desvirtuamento na área sexual, dele ser desequilibrado quanto a isso, ser escravo nessa área. Pois bem, eis aqui uma demonstração vívida diante de nossos olhos. Meus irmãos, a palavra de Deus ensina que todas as fantasias e ações sexuais fora do casamento bíblico, do único casamento ordenado por Deus, que é homem e mulher, um homem para uma mulher, são pecado. É pecado. Tudo. Fora do casamento, pecado. Mas o Senhor nosso Deus promete perdão de pecados, é claro. Ouvimos isso já no culto hoje, fomos lembrados disso. Se houver arrependimento e confissão de pecados, certamente o Senhor Deus perdoa pela sua graça. Mas é necessário que haja reconhecimento disso. Reconhecimento disso. Se você é casado,
que você, homem, viva somente para a sua esposa. Eu estou sendo bem específico aqui. Viva somente para a sua esposa, sexualmente falando. Se você é casada, viva somente para o seu marido, sexualmente falando. Se você é solteiro, permaneça como você está. Digo com relação à pureza, à castidade. Fugindo desse pecado. Não do sexo em si, ser pecaminoso não é, mas fora do casamento é. E aí, quando você se casar, você assim poder cultivar esse seu casamento para a glória de Deus e ali também preservar a pureza no seu casamento. É uma mensagem que precisa ser também falada em nossos dias. Ser gay, ser lésbica é pecado. 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 E não somente o ato, como alguns querem defender em nossos dias. O homem deitou com outro homem, pecou, sim, claro. Mas se tiver só o desejo no coração, é pecado também. É pecado também. Não é apenas a prática, não é apenas a consumação do ato. No coração também é pecado. Pecado. E tem que se arrepender disso. E tem que abandonar isso. Caso contrário, a palavra de Deus diz, agora passar o Novo Testamento, Romanos capítulo 1. O juízo do Senhor Deus, parafraseando o texto, é certo sobre estes. Paulo vai dizer que não apenas aqueles que praticam tais atos, mas também os que aprovam. Porque está cheio aí de gente assim. O indivíduo não é homossexual, não é gay, a mulher não é lésbica, mas aprova. Aprova, faz campanha pró, se envolve em passeatas, em movimentos, por meio político ou não. A pessoa defende, aprova, levanta a bandeira. Inclusive roubada de nós, com relação ao uso do arco, da aliança noética. Eles estão debaixo da ira de Deus. Debaixo da ira de Deus. E precisam se arrepender dos seus pecados. E abraçar a Cristo como o único e suficiente Salvador.